A gente começa cobrindo China e Estados Unidos, conforme, como eu dizia, houve retaliação da China pelas tarifas anunciadas pelo presidente americano Donald Trump no final de semana. A gente tem aqui algumas das imagens, e as reações não são apenas da China, apesar desse ser o ângulo que traz mais interesse quanto aos desdobramentos. Primeiro vocês veem quanto ao Canadá. Trump, nessa publicação nas suas redes sociais, diz que o Canadá concordou em um acordo parecido com aquele do México. Ambos os países tentam endereçar as preocupações de segurança dos Estados Unidos, seja com policiamento da fronteira, cooperação internacional, ou, no caso do Canadá, com a nomeação de um rei quanto ao fentanil, droga mortífera que, de fato, tem causado dezenas de milhares de mortes anualmente nos Estados Unidos e é, segundo o presidente americano Donald Trump, um dos motivos mesmo da imposição das tarifas. Com isso, ambos os países, tanto o México quanto o Canadá, conseguem adiar por 30 dias, de fato, a efetividade dessas tarifas que teriam entrado em vigor hoje mais cedo. Ainda com a China, a questão é um pouco diferente. A gente tem aqui a publicação quanto ao México, que é de um tom muito parecido. Isso foi o México ontem à tarde, o Canadá depois à noite veio com esse anúncio. Quanto à China, tem uma outra questão. Vocês veem aqui as tarifas anunciadas em retaliação da China. Isso vem do órgão pertinente lá. Claro, o anúncio está em chinês, como vocês veem. Meu chinês não está tão apurado para a tradução. Mas o anúncio é o seguinte: haverá imposição de tarifas variando entre 15% e 10% para diferentes tipos de bens. Então, são 10% sobre petróleo cru, maquinário agrícola, veículos de motor grande e picapes e 15% sobre o gás natural liquefeito. Essas tarifas são cumulativas com tarifas que já existiam anteriormente na posição da China. De forma interessante, vem junto disso, do lado chinês, um anúncio de uma investigação quanto ao Google. Claro, o mecanismo de pesquisa da empresa Alphabet, dos Estados Unidos. Isso traz um interesse em particular porque pode ser também uma moeda de barganha conforme se desdobrar o entorno dessa crise. Vamos então a uma breve recapitulação para aqueles que se perguntam, ora, uma investigação ao Google, mas o Google não é proibido na China? O histórico de relações, brevemente, entre a empresa e a ditadura do Partido Comunista Chinês é o seguinte. Em 2006, o Google chegou a lançar o Google.cn, que era então um mecanismo de busca para o mercado chinês, e ele concordou com leis de censura do partido para que isso pudesse ocorrer. Em 2009, ele chegou a ter 1/3 da fatia de mercado, do market share, até mais, 36% dentro do regime comunista. Em 2010, quando o regime entendeu que o Google não parecia tão disposto a corroborar algumas das regras de censura impostas a ele, e depois de um ataque cibernético que supostamente teria algo a ver, então foi quando veio o banimento do Google na China. Ou melhor, o Google disse que não estava mais disposto a bloquear resultados de pesquisa específicos, e então as duas partes acabaram por encerrar a presença do mecanismo de busca ali dentro. Passou a redirecionar para Hong Kong, teve um imbróglio. Mais tarde, houve algumas outras tentativas de cooperação, mas apesar de o Google não estar presente como mecanismo de busca dentro da China, há ainda escritórios ali, porque o Android, sistema operacional que a empresa também desenvolve para aplicativos de telefone celular, para os smartphones, ainda está na maioria dos telefones celulares chineses. Aí é onde entra uma questão interessante. À exceção de telefones produzidos pela Huawei, sim, a empresa de telecomunicações também fabrica telefones, eles não têm uma presença tão grande no Brasil quanto o Xiaomi ou outros fabricantes chineses, mas têm em uma série de países. Os telefones da Huawei têm uma série de sanções e, por isso, acabam não podendo usar o Android do Google. Eles tiveram que desenvolver o próprio sistema operacional. Mas, à exceção de Huawei e Apple, uma série de outros smartphones, todos, no mercado chinês, utilizam Android. É por isso que a investigação ao Google, de certa forma, dá um pouco mais de alavancagem, um pouco mais de uma carta na manga para que o regime chinês tente negociar. Ainda não há mais detalhes quanto à investigação a respeito do Google. O anúncio que vem da alfândega chinesa é muito vago, mas começa um capítulo que remonta, de certa forma, ao que houve em 2018 na guerra comercial anterior entre os Estados Unidos e a China, quando em uma série de episódios consecutivos houve um aumento das tarifas por parte dos Estados Unidos, também por preocupações de segurança nacional, e a China reciprocava subindo ela própria as tarifas, impostos então sobre os produtos que são importados aos respectivos países.
Você pode se perguntar, mas afinal, do que se tratam então as tarifas ora impostas? E a gente cobriu o assunto ontem, hoje a gente traz mais detalhes sobre os desdobramentos conforme então, a reciprocidade que vem do lado chinês e a contenção no momento de Canadá e México. A gente tem aqui esse que é o release de imprensa da Casa Branca, com um trecho que ajuda a gente a entender um pouco mais a respeito do assunto. Ali se diz o seguinte, aspas então para o release da Casa Branca. As ordens deixam claro que o fluxo de drogas contrabandeadas como fentanil para os Estados Unidos, através de redes ilícitas de distribuição, criou uma emergência nacional, incluindo uma crise de saúde pública. Oficiais chineses falharam em tomar as ações necessárias para cortar o fluxo de químicos precursores do fentanil a cartéis criminosos e a encerrar os esquemas de lavagem de dinheiro por organizações criminosas transnacionais. O release continua com 2 trechos relevantes, curtos, vale a pena a gente trazer na reportagem. Membros de gangues, contrabandeadores, traficantes de humanos e de drogas ilegais e narcóticos de todos os tipos estão entrando através das fronteiras rumo às nossas comunidades. No último ano fiscal, a proteção de fronteira e alfândega apreendeu mais de 21 mil libras de fentanil em nossas fronteiras, o suficiente para matar mais do que 4 bilhões de pessoas. E para que o público tenha acesso aos dados, a gente tem também aqui uma apuração que vem em parte do Pew Research, em parte do Wall Street Journal, mas vale a pena dizer que depois de um pico em 2023, em dezembro de 2023, quando houve cerca de 250 mil pessoas entrando pela fronteira naquele mês, os níveis caíram logo antes da eleição. Muita gente diz como um esforço da administração anterior para ser mais competitiva, precisamente na disputa eleitoral, para mais ou menos os mesmos níveis que estavam antes da pandemia. Ao mesmo tempo, o Wall Street Journal traz a apuração que em dezembro de 2023, 89 mil pessoas morreram, ou melhor dizendo, 89 mil pessoas morreram de overdose nos Estados Unidos entre agosto de 2023 e agosto de 2024, que foi uma redução de cerca de 22% do ano anterior. Esses são os últimos dados que vêm do CDC, então dados oficiais do governo americano. Para que se tenha noção que, independentemente do que se acredite a respeito da medida em termos de opinião política, de fato, há uma crise que, enquanto está diminuindo, ainda presencia uma série de imigrantes ilegais entrando pela fronteira, em números, é verdade, cada vez menores, e dezenas de milhares de americanos morrendo todos os anos, 90 mil na última apuração entre agosto de 23 e agosto de 24, devido a drogas que vêm, em parte sim, pelo Partido Comunista Chinês, e em organização, em uma espécie de conluio com cartéis, num esquema onde os químicos precursores vêm da China, chegam ao México, e não poderiam sair da China sem pelo menos o consentimento tácito do Partido Comunista Chinês, chegam a cartéis mexicanos no México e, ao invés de entrarem na indústria farmacêutica comum, apropriados por criminosos, tornam-se fentanil, essa droga mortífera, e atravessam as fronteiras dos Estados Unidos. Mesmo no debate público nos Estados Unidos, há muita controvérsia quanto às tarifas, apesar de, em termos gerais, haver uma concordância quanto aos problemas de segurança nacional, imigração ilegal. Se viu, afinal de contas, os democratas tentando endereçar essa crise no final do mandato perto das eleições, e a crise do fentanil, um problema que é bipartidário. Mesmo a competição com a China também encontra apoio bipartidário. Agora, quanto às tarifas como uma forma de endereçar isso, é uma coisa que ainda no debate público não encontra tanto consenso. Enquanto é verdade que os conservadores majoritariamente apoiam as medidas do presidente americano Donald Trump e os democratas majoritariamente opõem, há algumas vozes conservadoras que acham que isso pode ser deletério. Afinal, para você que não assistiu o programa de ontem, que a gente cobriu isso com dados, isso pode sim trazer uma inflação maior para a economia americana, aumentar os custos para o consumidor final lá na ponta da cadeia produtiva. Vozes democratas, algumas poucas, apoiam entretanto as medidas, falando que no longo prazo isso pode de fato apoiar os Estados Unidos em uma competição quanto à China, apesar de ser uma minoria discordante em ambos os campos, como eu descrevia. Vale a pena, conforme a gente aborda o assunto, também uma retrospectiva da guerra comercial anterior. Isso foi lá atrás, no primeiro mandato de Donald Trump, ainda em 2018. Naquela ocasião, num momento conturbado, onde o foco de segurança mudava do Oriente Médio para o Oriente Distante, para a China em particular, havia uma reavaliação no Departamento de Estado. A gente tem uma imagem aqui ao meu lado que destaca o Robert Lighthizer.
Temos então, vocês veem ao meu lado, esse homem, na imagem é Robert Lighthizer, e o relatório ao lado dele, relatório especial 301, apontava uma série de preocupações de segurança nacional. E se agora se fala sobre preocupações na fronteira sul, lá atrás, em 2018, era quando o que veio a se configurar como uma ameaça amplamente compreendida nos Estados Unidos como um assunto que não é uma questão político-partidária, mas sim uma questão de segurança bipartidária ou apartidária, enfim, uma questão a ser enfrentada, com a divergência sendo mais de abordagem do que sobre o C, mais sobre o como do que sobre o C, era quando isso começava a emergir. Esse relatório falava sobre problemas como roubo de propriedade intelectual e uma série de outras questões envolvendo espionagem pelo Partido Comunista Chinês. Mesmo questões de práticas comerciais no exterior, dumping, etc., eram abordadas. O homem aí é o Robert Lighthizer, que então assina esse relatório, ele que era o representante comercial dos Estados Unidos na época, o STR é como normalmente se abrevia o cargo. E houve então uma série de abordagens a partir de abril de 2018, quando esse relatório vinha à tona e quando, recém-entrado no Departamento de Estado Mike Pompeo, que assumia as relações exteriores, vinha a repriorizar a China como principal adversário no exterior, uma postura que se mantém até hoje. A gente tem alguns dados sobre qual foi a repercussão naquela época e o que ocorreu. Enquanto, de certa forma, na opinião pública, como eu dizia, se tornou quase que unânime ter a China como principal adversário, e, de fato, de lá para cá se expôs muitas das questões que envolvem tanto violações de direitos humanos do Partido Comunista Chinês, quanto estratégias comerciais para enfraquecer os Estados Unidos e, eventualmente, acabar por substituí-lo como a potência hegemônica na ordem global. Além dessa conscientização, vinha então os resultados práticos da guerra comercial. Uma série de analistas dizem que ela não foi bem sucedida em alguns aspectos. A argumentação se centra ao redor do seguinte, eu consulto as minhas notas com vocês. O déficit comercial com a China, que era visto como um grave problema na época, aumentou, não diminuiu. As exportações da China também aumentaram. Houve o crescimento que era esperado em trabalhos de manufatura nos Estados Unidos acabou por não se materializar. E um acordo para que a China comprasse mais bens dos Estados Unidos também não conseguiu ter o impacto que era projetado pelo Lighthizer e os outros arquitetos dos acordos com a China. Apesar disso, como eu disse, houve um impacto em termos de conscientização, até que houve a piada que o único lugar nos Estados Unidos onde se juntava 100 senadores era a China, que faz uma brincadeira com o geográfico e o figurativo, mas significa que tornou-se uma pauta bipartidária. Ainda vale a pena a gente observar, como a gente observou ontem, uma análise de que em uma eventual guerra comercial onde os dois países impõem mais e mais sanções, mais e mais tarifas um ao outro, acabam por mudar também para o resto da ordem internacional a situação. Afinal de contas, esses mercados podem tornar-se menos competitivos em algum aspecto, ou ainda, se Trump seguir com promessas de campanha como colocar tarifas sobre todos os países do mundo, isso poderia abrir uma abertura para que a China também se tornasse um mercado mais competitivo. Existem questões, no entanto, quanto a como a China deve lidar com isso dessa vez. Afinal, seu momento na economia é diferente do que foi no passado. A gente tem aqui ao meu lado um relatório do GIS, que é um instituto de estudo de geopolítica. Isso é um relato de Junhua Zhang, que é um especialista de origem chinesa, Junhua Zhang, e ele comenta sobre como a economia chinesa enfrenta precisamente um momento diferente do que foi no passado e que deve ser mais cautelosa em termos de tarifas do que foi na última vez. Enquanto a economia chinesa, diz ele, não está à beira do fracasso como é relatado, ela sim vive um momento muito delicado. A bolha imobiliária é um exemplo e há tantas outras questões que fragilizam, em alguns setores críticos, a economia do país. Ele ainda destaca algumas questões que podem vir a implicar sanções ou tarifas em países pelo mundo. De forma curiosa, nesse relato ele destaca mesmo o Brasil, onde ele fala da BYD, BYD, a montadora de carros elétricos da China. Ele diz que a produção no Brasil pode eventualmente vir a ser vista como uma forma de o Partido Comunista Chinês fazer com que as suas empresas tenham a oportunidade de evadir tarifas, fazendo aí uma triangulação. A BYD produz no Brasil e do Brasil vai para os Estados Unidos, assim como uma forma de evadir tarifas. Ele diz que pode ser, de fato, questão de tempo, até que, vendo isso como uma brecha, os Estados Unidos venham também a alvejar o Brasil com tarifas. Ele não é o único que comenta a possibilidade. Ontem, quando a gente cobriu o assunto no início da repercussão da coisa, a gente cobriu também Otaviano Canuto, ele que é ex-vice-presidente do Banco Mundial, dizendo que, se o Brasil sofrerá tarifas, é não questão de ser, mas questão de quando, e que o governo deveria estar preparado para tomar medidas quando acontecer.
Fica aí então, e a gente observa para ver se isso se desdobra em uma guerra comercial como foi no primeiro governo Trump. As preocupações de segurança, enquanto legítimas, ainda assim há discussão. Essa forma de abordá-las poderá ser benéfica para os Estados Unidos ou deletéria? E no longo prazo, como isso acaba por enfraquecer ou abrir mercado para o Partido Comunista Chinês? A gente fica de olho e, claro, isso envolve todo o subtexto de uma potência autocrática e autoritária, aquela do Partido Comunista Chinês, que herda o regime mais assassino da história humana e tem, evidentemente, violações de direitos humanos de larga escala sob seu chapéu, versus os Estados Unidos, que, bem ou mal, ainda propõe-se a ser um lugar que recebe os refugiados do mundo quando regimes autoritários, como o próprio regime chinês, tomam conta. É um ambiente delicado de se navegar e a gente segue acompanhando os desdobramentos.